Mas se você pendurar numa parede do museu, ela vai servir pra quê? Ai, meu Deus, eu acho que esse é o vídeo mais maluco que eu já gravei. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. A gente não foi sempre assim. Isso é... enfim, é o capitalismo, eu sei as respostas. Olá, meu Brasil! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindos em geral ao meu canal que a gente fala de arte, criatividade, DIYs, processos criativos e crises existenciais. Ai, que delícia! E falando em crise existencial, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma crise existencial, que tem a ver com o quê? Uma coisa que eu tenho pensado ultimamente a respeito de certos processos criativos que não estão fluindo. Vocês sabem, vocês bem lembram que quando eu criei esse canal, alguns vídeos atrás aí, que vocês sabem que esse canal é novo, portanto você pode se inscrever. Você pode mandar para aquela sua amiga que que num sábado de manhã não consegue lavar a louça dela porque não tá tendo entretenimento bastante. Então aí você já manda, que aí enquanto ela ouve eu falando as bobagens que eu falo, ela lava uma louça dela. Não é legal? A gente cria uma comunidade que se ajuda a lavar a louça, a fazer faxina, entendeu? A sentar para desenhar uma coisa. Enquanto eu falo coisas. Então, já pode fazer isso. Se inscrever e mandar para as amigas. E me ajudar com uma questão, que hoje é colaborativo o roteiro. Então, é assim que é. Eu sou artista já há muito tempo, vocês bem sabem, vocês já sabem. E aí, o que acontece? Eu tenho tido dificuldade de produzir porque eu tô com um projeto que ainda precisa de algumas habilidades para serem desenvolvidas para que o projeto possa terminar, que é esse quadro aqui. Que será pintado para minha irmã Emira de Holanda, que encomendou esse quadro para colocar no escritório dela. E aí eu comecei a fazer estudos a respeito desse quadro, e aí eu não estou satisfeita com a técnica que eu estou aplicando nos exercícios de estudos para o quadro. E aí vai dando aquelas crises, aí vem aquelas crises todas. Eu fiquei refletindo por causa dessas crises todas, essa coisa toda, essa dificuldade, né, dessa relação entre a produção do processo criativo e a entrega dos resultados. Que, de modo geral, nós artistas e adjacentes temos muito mais dificuldade de ter consistência, de lidar com isso, do que a maioria dos outros profissionais, pelo menos que eu conheço. De modo geral, os outros profissionais que eu conheço entregam muito melhores resultados do que a gente. Então, venho te perguntar, o que você acha disso? Quer dizer, por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com o processo que não é objetivo, não é linear e não é útil? Quer dizer, é útil, mas é uma utilidade que ela não é tão direta quanto coisas úteis do nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa assim, para que serve uma câmera? Serve para eu captar imagem e som, quer dizer, o microfone serve para captar o som, junto com a câmera. Aí eu junto isso tudo e faço uma coisa para você assistir. Então, sem a câmera, eu não consigo captar. Então, a utilidade da câmera é muito clara. A gente entender a utilidade dos objetos e das funções sociais enquanto profissões, ela é muito mais fácil do que entender a utilidade do processo criativo. Porque não é objetivo, porque não é linear e não é prático. Tem a ver com a experiência empírica, mas ela não é prática. Ela precisa de um tempo de maturação, ela precisa de uma curva de aprendizado, ela precisa de uma experimentação que não é óbvia, que não é linear. E aí, voltando à discussão de uns vídeos para trás aí sobre a inteligência artificial, é uma cultura que vai ficando cada vez mais rápida, veloz, querendo resultados. E que aí vai gerando na gente, que não somos máquinas, a gente que não somos. Teve um erro aí de concordância, mas tudo bem. Uma sensação de que a gente está errado dentro de todo o processo. Você está me entendendo? Você está me acompanhando meu raciocínio aqui? Você está me acompanhando? Gera uma pressão, gera um desconforto. E o processo de aprendizado vai ter muito desses desconfortos para que a gente consiga desenvolver as habilidades que a gente precisa para fazer aquilo que precisa ser feito, que é dar tempo para o processo gerar resultados. Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com coisas inúteis? Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a contemplação? A gente não foi sempre assim. A gente não foi sempre assim. Isso é... enfim, é o capitalismo. Eu sei as respostas. Eu tô
louca! Hoje eu tô muito louca. Hoje eu tô bem louquinha. Ai, que louquinha que ela tá hoje. Então, assim, tô em conflito, entendeu? Porque a programação que eu tinha feito pra esse canal não está acontecendo. Aliás, fica aqui, tá? O registro disso aqui. Que eu achei lá em março, aliás, foi em janeiro, quando eu comecei a programar o canal e gravar as coisas. Eu achei que eu ia começar março com tudo gravado e que em março eu ia gravar abril e em abril eu ia gravar maio e não é isso que está acontecendo. Hoje é sexta-feira e eu estou de novo na sexta-feira gravando o vídeo que vai ao ar amanhã pra vocês. E não é assim que eu quero que as coisas aconteçam. Mas a vida, ela é aquilo que sai do nosso controle, né? A vida está acontecendo o tempo inteiro. E a gente pode se organizar e deve, sim, certamente. Sobretudo pessoas neurodivergentes como eu, sobretudo com TDAH, que tem a questão da gestão do tempo como uma das maiores dificuldades. Mas, às vezes, não é possível. Às vezes não é possível. E aí eu tô falando aqui em voz alta que é pra poder ouvir. Tudo bem. Não tá tudo bem. Mas tem que ficar tudo bem, querida. Tem que ficar tudo bem, você tá entendendo? Não dá, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem que ficar tudo bem. Vamos pintar uma roda das cores pra gente lidar com essa ansiedade? Porque é o que a gente pode fazer hoje. É pintar a roda das cores. Quando eu fazia faculdade de artes cênicas, eu peguei o máximo de matérias que eu pude na música e nas artes plásticas, né? Eu fiz uma parte importante do curso de artes plásticas. Todas as matérias que não tinham pré-requisito, quase todas eu fiz. E uma delas era Fundamentos da Linguagem Visual. Temos cães, vocês já sabem, temos cães. E chamava FLV, uma matéria muito boa, Fundamentos da Linguagem Visual, em que a gente trabalhava com os fundamentos da linguagem visual. E dos 4 meses de aula, sei lá, a gente passou 3 misturando tinta. Um dos principais elementos que a gente trabalhou foi a teoria das cores e tudo mais. É uma das coisas das artes plásticas que eu mais tenho segurança. Inclusive, sou conhecida na internet por dar nomes a tintas, a cores de tinta. Quem é que é do tempo do Estúdio M4 Transforma, não é mesmo? Velhos tempos, velhos tempos. E é legal o processo de fazer a roda das cores, porque ele é um exercício extremamente didático e pedagógico para você entender como que os pigmentos funcionam, o porquê dentro da coisa da química não faço a menor ideia, mas como que acontece, o como eu não sei, a coisa que acontece, o fenômeno eu sei, qual tinta que mistura com qual para dar qual cor eu faço de cabeça. Agora, quimicamente o que acontece lá dentro eu não faço a menor ideia, mas é lindo, né? É lindo. É poético. É mágico, né? É muito mágico. E aí, a teoria das cores é um dos apoios mais importantes das pessoas que trabalham com linguagens visuais, né? Para que a gente possa entender como tratar a imagem, que eu não trato aqui nesse canal, inclusive. Temos 2 iluminações mesmo, tá bom? Antes que alguém venha comentar e querer me corrigir, que de vez em quando tem isso na internet também, de querer me dizer como fazer minha fotografia. Claro que sempre podemos melhorar, claro que sempre podemos usar as técnicas a nosso favor, tá bom? Mas nesse canal aqui eu tenho 2 câmeras com tratamentos de cor diferentes. Porque eu quis. Tá bom? Lidem com isso. Ai, gente, nem sempre a gente precisa, sabe, ficar usando todos os recursos que o Premiere da Adobe tem para nos oferecer. Ou o CapCut, ou o InShot, ou o Final Cut. Tá bom? Ai, que saco! Me corrigiram outro dia no canal do Estúdio M4, me dizendo como que eu tinha que fazer a fotometria, sabe? Ô, querido, eu faço a fotometria de cabeça há 20 anos. Tá, há 20 anos eu não faço a fotometria de cabeça, mas há 10 eu faço. E às vezes eu erro de propósito. Pra maquiar uma pessoa sem maquiagem, com luz. E ela ficar com a cara de um pouco menos cansada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Tá bom? A ideia. Eita, que eu comi palhaço hoje. Gente, tá muito difícil concentrar. Isso é Kandinsky. Obviamente, não é um original. É um quebra-cabeça. Foca no Kandinsky. Olha lá o Kandinsky. Ai, que gracinha. Ih, meu Deus, a bateria vai acabar. Não vamos ter aquele problema de novo. Pera, vou trocar a bateria. Demora 1 hora
pra arrumar esse circo, pra começar a gravar, a bateria tava boa. Aí ficou vermelha piscando. Quer dizer, pera. Fazer a roda das cores é útil. É muito útil. Mas o processo de misturar tintas e tudo mais, ele é um processo de aprendizado, entendeu? Que não tem um objetivo específico a princípio. É você misturar cores e você vê o que acontece. Se eu misturar o lilás com o laranja, o que acontece? Né? Marrom. Mas enfim, secundárias sempre vai dar marrom. Quase sempre são tons de marrom. Mas quando a gente mistura as primárias, que dão as cores secundárias, terciárias. Então você vai deixando uma modificação acontecer. É maravilhoso. É um processo maravilhoso de observação, né? E a arte, ela tem muito a ver com esse processo maravilhoso de observação, em que as coisas elas não precisam fazer sentido. Tem uma fala muito bonita da Dona Fernanda Montenegro que a arte serve para confortar. É muito linda. Numa entrevista no Espelho com o Lázaro Ramos, que ela fala que a arte serve para confortar. Quem sou eu para discordar da Dona Fernanda Montenegro, não é mesmo? A gente só abaixa a cabeça e fala sim, senhora. Mas eu acho que ela também serve para outras coisas, né? Menos para ser útil. Ela serve para a gente lidar com as emoções, ela serve para refletir coisas, refletir tempos, provocar a gente, provocar desconforto. A arte não serve só para ser bonita, né? A arte não tem nada a ver com ser bonito. Ser bonito é uma coisa que pode ser, né? Mas não é necessariamente. Mas ela não é útil. A arte não é útil. Ela não é funcional. Sabe? Ela não é funcional. Ela é totalmente subjetiva, ela é totalmente individual. A experiência que cada pessoa tem com cada peça artística é totalmente individual. E ao mesmo tempo, os fundamentos da linguagem visual estão lá sendo aplicados de forma técnica para que a gente comunique coisas a partir da cultura que a gente vive, né? Mas ela não é uma ferramenta como uma enxada que cava um buraco na terra, sabe? Tô falando de enxada que eu tô olhando pra mim, é bem ali, no meu jardim. Escada, tem uma escada também no meu jardim agora. As escadas servem para subir e descer. Mas se você pendurar numa parede do museu, ela vai servir para quê? Aí vai depender do que você quiser dizer, né? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Não sei também onde eu quero chegar. Hoje eu não tô querendo chegar a lugar nenhum. Queria, na verdade, eu queria chegar. Eu acho que hoje eu queria para chegar em Blumenau. Mas como não tá sendo possível a gente sair chegando nos lugares, a gente faz o quê, meu amor? A gente mistura tintas. Uma das misturas que eu mais gosto é o azul e o vermelho. E os tons de roxo e lilás que a gente chega nesse meio do caminho. Eu gosto bastante. São tons interessantes. E os tipos de verde que a gente conquista misturando o azul com o amarelo também é muito bom. Acho que são os lados da roda que eu mais gosto. Nesse caso aqui, dessa roda aqui que eu fiz na aula de pintura,
É... o desenvolvimento do centro das cores ficou muito bom. Era pra ser um degradê de branco, né? Mas virou um splash. Mas aí tudo bem, é o jeitinho dela de ser. Mas eu gostei muito desse tom, que não era pra ficar marrom, era pra ficar roxo, mas ele foi ficando amarronzado, né? Mas ainda assim é muito interessante, o cheiro dessa tinta é muito forte. Tem um tempão já que eu pintei essa roda e ela ainda tá com cheiro. Né? Não tem roxo aqui. Ele virou só ele virou marrom. Mas aí o que tem a ver? Não tem a ver, não fui eu que errei. Aquelas, né, que eu não erro. Não é isso. Porque uma tinta de bisnaga, outra de pote, são um pouquinho diferentes. Não é legal? É incrível. Isso é um processo incrível. Na pandemia, a gente viveu uma experiência que infelizmente muitas pessoas já esqueceram, sabe? De lidar com a arte como um lugar de acolhimento, como a dona Fernanda Montenegro fala. E fiquei séria, fiquei com vontade de chorar. A pandemia mostrou muito pra gente pra que serve um artista, né? A arte não é útil, o artista é. Aí aqui são vozes da minha cabeça, tá, meu amor? Não tenho nenhuma citação aqui de nenhum grande estudioso pra te confirmar essa informação. É só minha opinião. A arte, ela vai depender muito do que você vai sentir com ela, né? Pra ela ser útil ou não ser útil, pra ela te ajudar ou não com as suas emoções. Porque se ela despertar emoções ruins, talvez isso não seja produtivo, né? Quer dizer, a arte dificilmente vai ser produtiva. Mas quando ela desperta coisas boas, ai, é um alento, né? Quantas músicas a gente não ouviu na pandemia pra tentar se acalmar? Eu fiz algumas playlists, né? No caso. Algumas eu não consigo mais ouvir. Mas é uma construção de memórias, né? Muito doido. Então a arte vai ser uma relação entre um processo de desenvolvimento que você pode ou não conhecer, com uma linguagem que você pode ou não dominar, gerando uma combinação de elementos que você pode ou não conseguir identificar, com um resultado que você só pode fruir. A gente chama fruir com R, que é uma mistura de sentir com contemplar. É assim que a gente consome arte, fruindo. Eu adoro esse verbo. Eu não acho ele bonito, mas eu acho ele bom de falar. Fruir. Parece um pouco fronha, né? Fronha não é uma palavra bonita. Fruir também não é uma palavra bonita, mas é bom de falar. Fruir. F e R é uma combinação difícil, né? De pronunciar para muitas pessoas, sobretudo para as crianças. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o resultado final da obra de arte está diretamente ligado com o processo de criação dela, mas os sentimentos que ela gera em você, os significados que você atribui a ela e a forma como você lida com ela não tem nada a ver com o resto. Vai depender muito do que aqueles elementos geram na sua percepção e na sua memória. E aí, se ela vai ser útil ou se ela não vai ser útil, só você vai poder dizer pra você, não pra todo mundo. Ai, meu Deus, eu acho que esse é o vídeo mais maluco que eu já gravei. Não faz sentido. Nada faz sentido. Eu tenho insônia, né? E aí, um constante lidar com a insônia sem precisar tomar remédio na medida do possível. Durante a pandemia eu descobri um método novo, que é o que eu tenho aplicado desde então, que está funcionando relativamente bem, que é usar audiolivros para eu conseguir prestar atenção numa história ficcional, e algumas histórias específicas funcionam, algumas histórias que eu já sei quais são não funcionam, porque quando eu presto atenção demais eu fico com insônia porque eu fico querendo saber o que acontece no livro. Então, de modo geral, eu uso alguns tipos específicos de livro, com alguns tipos de narradores específicos que têm uma voz específica. E que, de preferência, que eu já conheço a história. Então, normalmente são histórias repetidas. Tem, no aplicativo que eu uso de audiolivros, uma autora que vocês devem conhecer, porque ela é muito famosa, uma autora inglesa que ela ficou muito famosa por livros que ela escreveu lá na época vitoriana, que é a Jane Austen, que criou aquele Orgulho e Preconceito, que virou um filme, todo mundo conhece. Ela tem nesse aplicativo que eu escuto,
Ela tem 4 livros lá. Já ouvi os 4 umas 10 vezes. E aí eu tava refletindo sobre por que que esses livros, eles me ajudam a dormir. Primeiro que a bicha escreve bem para um caralho. A narrativa é muito boa. Porque eu fiquei pensando, eu não tenho facilidade de fazer aquela suspensão de crenças, né, quando os temas são muito machistas. Eu não consigo ouvir determinados autores, mesmo os clássicos, assim. Eu sei que é um clássico, eu sei que é importante, eu sei que as pessoas valorizam muito o autor, normalmente autores, né, homens, mas aí eu não consigo sublimar. E aí com ela eu consigo, eu fiquei me questionando por que que eu consigo, né? E ela não, obviamente não era feminista, naquela época isso nem existia e tal, mas o protagonismo feminino das personagens dela é muito interessante porque é como se fosse um proto-feminismo, assim, sabe? Muito bonito. E os diálogos são muito bons e a forma como ela descreve os ambientes é na medida, sabe? Como ela descreve os lugares, como ela descreve as pessoas, as emoções. Mas, sobretudo, tem um elemento nos livros da Jane Austen que me ajuda muito a dormir, que é a contemplação. Ela descreve uma sociedade de uma época específica, de um recorte específico, de um tempo na Inglaterra, no interior, nas roças, aristocracia rural inglesa, do início do século retrasado, que tem um outro tempo, sabe? Isso fica claro no livro. É mais lento, é mais inútil. A rotina das pessoas era muito permeada por um tempo de contemplação que hoje a gente não tem mais. Então eu acho que são livros que me ajudam muito a dormir, porque me ajudam a entrar num estado de contemplação que hoje em dia eu tenho muita dificuldade de entrar. De lidar com o inútil. O que faz eu julgar muito meu processo criativo, porque aí, se eu tenho que ser útil o tempo inteiro, como é que eu vou só fazer uma roda das cores aqui, da teoria das cores aqui, da roda aqui, do círculo cromático? Se ele não tem utilidade nenhuma. Claro que tem, né, gente? Mas não tem, entendeu? Assim como ler Jane Austen. Não, é muito útil. É um retrato magnífico de um pensamento de uma época, porque ela escreve bem para um caralho. Mas entende? Era um outro tempo, era uma outra relação com a produção, era uma outra relação. Claro, e aí a gente vai fazer todos os disclaimers aqui, políticos, né, de uma aristocracia escravocrata, que era colonialista, fudida. Tá. Beleza, a gente sabe disso aí, a gente vai considerar. O que eu tô querendo dizer é do indivíduo, das pessoas, da forma como a rotina das pessoas acontecia. O tempo da contemplação para aquele recorte social daquele tempo, naquele momento, tá. Ele era permitido, sabe? E hoje em dia ele não é mais. Nem para quem nunca foi, né? A classe trabalhadora de modo geral. E nem para quem já foi um tempo. Esse vídeo não fez nenhum sentido. Eu vou desligar. Eu sou Alice de Holanda, eu sou artista, às vezes eu falo umas coisas que fazem sentido, às vezes não. Hoje eu não falei muitas coisas que fazem sentido, porque minha cabeça tá um pouco confusa. Mas o importante é ter saúde, tá bom? E continuar pintando. Se você quiser alguma obra minha para decorar a sua casa, só porque é inútil, mas você tá com um dinheirinho aí sobrando, entra lá no site, tá bom? O link tá aqui na descrição. Para você adquirir alguma coisa aí inútil para decorar a sua casa e deixar bonito. Contemplar. Uns coqueiros balançando. Tá bom? Essa foto do coqueiro foi no Ceará que eu fiz. Numa praia. Tá? Então tá bom. Sinal. Sinal de que é pra acabar. Um beijo pra você e até a semana que vem, todo sábado às 10h30, sempre que eu consigo, estou me esforçando, a gente se encontra aqui pra lavar uma louça, ter uma conversa fiada que às vezes faz sentido e às vezes não faz, tá bom? Mas que a gente pelo menos vai fortalecendo a comunidade, tá? Chama seus amigos pra virem ficar aqui com os amigos também e amigos em geral,
pra gente fortalecer esse movimento, tá? De pessoas que querem ter uma conversinha lúdica enquanto faz tarefas que podem ser difíceis pra muitas pessoas, como pra mim é. Um beijo e dá um like pra mim. Até semana que vem. Tchau.